Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É um noticiário com informações resumidas para você que acessa meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Web Jornal do Paulo Maciel, edição de domingo, 1º de novembro de 2020. Olha, um novo mês. O novo mês começa. Mês de novembro, penúltimo mês do ano, começando neste domingo. Os santos do dia, Juliana, Lucínio e Tiago, e também é dia de todos os santos. Tem solenidade na Igreja Católica Apostólica Romana sobre essa passagem do dia de todos os santos. É o início da semana do urbanismo e a fase da lua. Ela já vai começar a fase da lua cheia, né? Deixa eu ver aqui. A fase da lua cheia já vai começar. Já está marcada para este dia 1º, não é? A fase da lua cheia, é isso mesmo? Eu estou querendo me informar melhor aqui para vocês. A fase da lua cheia já está tendo início. Bem, vamos a outras informações. Informações ainda sobre o dia de hoje. Deixa eu ver aqui. Nós temos mais uma informação sobre o dia de hoje. O que nós comemoramos hoje, além de tudo que eu já falei? Hoje é o Dia Mundial do Veganismo. Olha aí, tem também essa questão do veganismo, as pessoas que são veganos, né? Veganos e veganas só comem produtos vegetais, nada de origem animal. Eu acho um radicalismo muito grande, mas enfim, cada um que cuide da sua vida, né? Quem sou eu para interferir na vida dos outros? Bem, vamos à cotação também do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na última sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Vamos ver como o produto agrícola se comportou no mercado do Espírito Santo. É o principal produto agrícola capixaba. Café arábica bebida dura, R$ 475, 475. Café arábica bebida Rio, 373, 373. Conilon bica corrida tipo 78, 391. É o preço da saca de 60 quilos do produto em grão, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Agora, vamos ao dólar. Fechou na sexta-feira, no mercado financeiro em São Paulo, em baixa de 0,47%, cotado a R$ 5,73. 5,73. A Bolsa Brasileira fechou em queda de 2,72%. E o índice Ibovespa somou 93.952,40 pontos. O salário mínimo em vigor, R$ 1.045. Salário mínimo por hora, R$ 4,75. Salário mínimo por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano. E a inflação dos últimos 12 meses, de acordo com um índice utilizado pelo Banco Central, 3,14%. Prefeita internada com Covid. Olha a notícia aqui do estado do Espírito Santo. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para transmitir melhor a notícia para vocês. A prefeita de Montanha, Iraci Baltar, está internada em hospital privado no município de São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo. Seu estado de saúde é estável, ela contraiu o novo coronavírus e necessitou da internação. Chuva de 81 milímetros em Colatina. Olha, eu tenho duas informações aqui, não sei se eu passo essa já. O sábado
o último dia do mês de outubro, 31, foi de muita chuva em Colatina. Choveu na madrugada e durante o dia, de forma torrencial. Até o início da tarde já havia chovido 81 milímetros no período de 24 horas. Um pequeno barranco desceu perto de um bar na rua Fioravante Rossi, no bairro São Brás, sem vítimas. Houve um deslizamento também na via de acesso ao bairro Santa Margarida, perto do IFES. O coordenador da Defesa Civil Municipal de Colatina, Alex Guerra, disse que estava atendendo alguns chamados. A orientação é isolar áreas com deslizamentos e monitorá-las, chamando a Defesa Civil em caso de necessidade. O INCAPER e a Defesa Civil Estadual emitiram... O que eles emitiram? Alerta, né? Emitiram alerta para alguns municípios, entre eles Pancas, Itaguaçu, Santa Teresa e Colatina. Então, vocês que moram em municípios com problemas têm que estar atentos ao que diz a previsão dos institutos, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas informações ainda a respeito das chuvas, já que choveu praticamente o dia todo no sábado, dia 31 de outubro, em Colatina. Então, choveu quase 85 milímetros, segundo tenho aqui as informações mais atualizadas. Choveu, as últimas informações são de 85 milímetros. Algumas ruas de Colatina, inclusive, ficaram alagadas e houve ainda imóveis também na mesma situação de alagamento. No bairro São Brás, como já disse, o deslizamento de terra assustou a proprietária de um imóvel, onde há uma padaria. No local está prevista uma obra de contenção, mas erros no projeto ainda não permitiram a execução dos trabalhos. Agora, a prefeitura acredita que a empreitada seja iniciada ainda neste ano de 2020. Já estamos em novembro, né? Vamos ver. 2 meses para terminar o ano. O coordenador da Defesa Civil informou que tem atendido chamados de moradores. Um deles foi perto do bairro Colatina Velha, onde uma barreira caiu, além do acesso ao bairro Santa Margarida. Fica ali nas mesmas imediações. O município está em alerta moderado para o deslizamento de terras. A previsão é de mais chuvas a partir de segunda-feira, segundo o coordenador da Defesa Civil. Mas o INCAPER prevê mais chuva em território colatinense neste domingo. Então, o coordenador falou, mais chuvas na segunda-feira. Não, o INCAPER prevê, segundo as informações, mais chuvas neste domingo mesmo, dia 1º de novembro. Em Marilândia, o acumulado de chuva de sexta-feira para sábado chegou a 68 milímetros. Em Itarana, uma cratera se formou na rodovia em direção à Vitória. Então, são algumas informações importantes sobre as chuvas que a gente passa aqui, até mesmo para as pessoas ficarem de sobreaviso, né? Tem alerta, então, quando a Defesa Civil emite um alerta, para ficar de sobreaviso, tomar os cuidados necessários, pegue o número do telefone do Corpo de Bombeiros, 193, porque às vezes é preciso chamar o Corpo de Bombeiros. Às vezes o telefone mais fácil é do Corpo de Bombeiros, que são apenas 3 números, 193. Então, na dúvida aí, não consegue o telefone da Defesa Civil, que é longo, esse telefone celular, o WhatsApp, essas coisas, aí o 193 é mais fácil. Se houver algum problema difícil, ligue 193, que é o Corpo de Bombeiros, e aí eles vão te orientar, vão orientar quem está passando por problemas, e lá também tem o telefone da Defesa Civil. Missas neste domingo e na segunda-feira. Olha aí, católicos, 2 dias para rezar, para orar. Principalmente quando a gente enfrenta tantos problemas na atualidade, como o novo coronavírus. Às vezes, chuvas que causam problemas a algumas comunidades, como eu falei aqui. Então, vamos rezar. Neste domingo, 1º de novembro de 2020, a Paróquia Central de Colatina, a Sagrado Coração de Jesus, ela celebra missa às 7 horas, 9 horas e 19 horas. São as missas normais da paróquia. Os ofícios religiosos serão no estacionamento do supermercado Três Irmãos, ao lado da catedral que passa por reformas.
Na paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte da cidade, é o bairro mais populoso, as missas são 4. Olha, você tem mais chances de ir ao templo, louvar a Deus e se congraçar com as pessoas cristãs, né? Então vamos lá, missas em São Silvano, na paróquia Imaculado Coração de Maria, na Matriz, 7 horas, 9 horas, 17 horas e 19 horas. Na segunda-feira, dia de finados, haverá missas também no estacionamento do supermercado Três Irmãos, ao lado da catedral. Haverá missas como no domingo, 7 horas, 9 horas e 19 horas. O terço dos homens, na segunda, também será realizado no mesmo local, no estacionamento, às 18 horas, como de costume. Vai lá, então, quem quiser assistir ou participar do terço dos homens, que é um momento muito forte de fé e de graça. Olha, a Constituição brasileira já deveria, na minha opinião, ter sido reformada, de uma forma geral. É uma Constituição muito grande, enorme. O exemplo que sempre se dá a respeito de constituições duradouras são constituições de países mais desenvolvidos. Uma delas é a dos Estados Unidos. Tem poucos parágrafos e artigos e tem poucas mudanças. A nossa foi aprovada em 1988, inclusive eu estive lá no Congresso Nacional na época. Era uma mudança, né? Tinha começado um novo período político no país, fim do regime militar e tal. Havia muita empolgação, né? Empolgação demais nunca é bom. A gente tem que ser sóbrio, equilibrado, parcimonioso. Mas havia uma empolgação danada e aprovaram uma Constituição que é um calhamaço desse tamanho e que nem tudo pode ser cumprido. Aprovada em 1988, essa Constituição fala mais de 200 vezes em direitos, gente. E todo direito corresponde a um dever também. E tem apenas pouco mais de 40 vezes o texto fala em deveres. Isso segundo uma análise da deputada Bia Kicis, de São Paulo. Então, é difícil, né? A gente ser contemplado por tantos direitos sem a correspondência dos deveres. Ora essa. Se eu tenho direito, eu tenho deveres também. E houve uma liberação de muita coisa na Constituição, nem tudo pode ser cumprido, muita gente não entende o que está escrito na Constituição, aí tem que interpretar, um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro, vai acabar, desembocar lá no Supremo. Então, deveria ter uma nova Assembleia Constituinte, fazer uma Constituição menor, só com os direitos essenciais e deveres essenciais também. Direitos e deveres essenciais, somente os essenciais. E não um calhamaço desse tamanho que não vai dar para cumprir tudo. Parece colocar tudo na Constituição, não é assim. Morre Sean Connery. Gente, uma geração foi embora, uma geração do passado aí, do cinema. Foi muito famoso no cinema esse ator, Sean Connery. Muito famoso. Morreu aos 90 anos de idade o ator Sean Connery, que ficou famoso como o agente secreto 007 James Bond no cinema. Ele foi o primeiro 007 e fez também outros filmes como Highlander e outras películas. Então, é uma lenda assim, do cinema, né? Uma pessoa que trabalhou tanto tempo fazendo 007 ficou marcado naquele papel, mas fez outros também. E aos 90 anos ele deixou a Terra. A atriz solta o verbo. Gente, que tem gente soltando o verbo nessa era de pandemia, de isolamento. O pessoal fica em casa falando besteiras, às vezes falando que não deve, porque nem tudo a gente tem que falar na vida, né? Algumas coisas a gente tem que falar, sim. Mas tem determinadas situações que
nós devemos nos resguardar, né? Até mesmo para respeitar o nosso próximo. Mas aí, a atriz que está soltando o verbo é a atriz Maria Zilda. Ela continua falando tudo que lhe vem à cabeça em entrevistas pela internet. A última revelação dela foi sobre os famosos testes do sofá, que, segundo a artista, existiam muitos desses testes na emissora de TV em que ela trabalhava. Suas declarações têm deixado pessoas em situação desconfortável, como ao dizer que um veterano ator, eu acho que ele é octogenário, está com mais de 80 anos, seria homoafetivo, homossexual. Gente, se o cara não quer dizer, por que ela vai dizer? Sendo que ele nunca havia assumido essa orientação. Então, bem, cada um que cuide da sua vida, né? Eu estou apenas passando aqui essa informação porque ela foi divulgada no noticiário de celebridades. Lanchonete faz promoção no Dia das Bruxas e não dá para atender a todos. Esse negócio de promoção, vamos vender, vamos dar. Vamos vender bem baratinho, então vamos dar, vamos distribuir. Isso tem que ter muito cuidado. A loja tem que saber se tem a quantidade para dar. A pessoa que vê alguma coisa gratuita acaba, às vezes, nem precisando, vai lá. Então, olha o que aconteceu. Uma rede de lanchonetes de São Paulo fez uma promoção no chamado Dia das Bruxas, o Halloween. É uma cultura americana que foi trazida para o Brasil e pegou. Então, essa rede de lojas, de lanchonetes, ofereceu um hambúrguer ou lanche a quem comparecesse com uma vassoura e fizesse uma performance de bruxa. Ofereceu gratuitamente. As lojas ficaram lotadas com várias filas e, por causa da chuva, muitas pessoas foram com sombrinhas ou guarda-chuvas. Só que o estoque de lanches acabou. Mas as pessoas, ao invés de ir embora, ficaram nas filas esperando pelo lanche. Eu vou te contar, né? Foi neste sábado, então, dia 31 do mês de outubro. Promoção Halloween. Caso de Covid-19. Vamos ver os casos de Covid-19. Como é que estão? Porque fala-se agora nesta segunda onda aqui na Europa, nos Estados Unidos. Vamos ver aqui alguns dados, sem alarme. Sem alarme. Vamos apenas passar registros. Nos Estados Unidos foram registrados quase 100 mil casos de pessoas com o novo coronavírus neste sábado, 31 de outubro de 2020. Na França, de quinta para sexta-feira, foram anotados 49.200 casos de pessoas contaminadas. No Brasil, o número foi bem menor, 22.280 atingidos pelo novo coronavírus. Por sua vez, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que está com a Covid, foi internado, mas não precisou ser entubado. Ele teve desidratação. E após o atendimento médico, pode receber alta ainda neste domingo. Então, ele encontra-se em situação estável, pode sair do hospital neste domingo. Houve um caso de desidratação. Engarrafamento em São Paulo. Bem, engarrafamento em São Paulo não é novidade, mas num sábado de feriadão, não deveria haver esse engarrafamento. O engarrafamento seria na sexta, quando todo mundo sai da capital paulistana e vai para o litoral. Então, o fim de tarde, início de noite do sábado, 31 de outubro de 2020, foi de engarrafamento quilométrico em São Paulo, capital. Esperava-se que 300 mil paulistanos seguissem na sexta-feira para o litoral, mas pouco mais de 100 mil foram. Puxa, metade, menos da metade. Segundo levantamentos iniciais, essa redução pode ter sido por causa da chuva. Com isso, os moradores da maior cidade, da cidade mais importante na economia do nosso país, os moradores ficaram na zona urbana e movimentaram as estradas neste sábado, 31 de outubro. 1 tonelada de drogas, aliás, mais de 1 tonelada, 1 tonelada e 200 quilos de cocaína, minha Nossa Senhora, foram apreendidos
é, no navio que seguia para as Ilhas Canárias. Essa apreensão foi feita por autoridades de segurança do Brasil. A droga estava em meio a uma carga de milho na embarcação. Eleições nos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho também sobre isso, porque os Estados Unidos é o maior país democrático do mundo. É o sonho de todas as pessoas, de todas assim, de grande parte das pessoas ao redor do mundo, morar nos Estados Unidos, porque oferece boas condições de ganhar dinheiro, de vida, de trabalho, né? E também tem muita diversão, qualidade de vida acima da média. Então, quase 100 mil estadunidenses já votaram nas eleições presidenciais, que já que é permitido, né? Nos Estados Unidos é permitido o voto antecipado. Então, quase 100 mil estadunidenses espalhados pelo mundo já votaram. A eleição está marcada para terça-feira agora, dia 3 de novembro de 2020. A disputa ocorre entre o republicano e atual presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden. Segundo as pesquisas, Biden apresenta vantagem sobre Trump. Apesar do pleito estar marcado para o dia 3, os votos dos estados, onde tem muito peso o apoio dos delegados partidários, podem ser computados até o dia 20 de novembro, como na Califórnia. Então, é uma eleição diferente da existente no Brasil. Lá tem essa questão do peso dos votos dos delegados nos maiores colégios eleitorais. Padre diz que evangelho é uma proposta. O padre Juarez de Castro foi entrevistado por mulheres no programa Raul Gil deste sábado, 31 de outubro de 2020, no SBT, canal de emissoras de TV pertencente ao empresário Silvio Santos. Entre as declarações do padre Juarez estão estes posicionamentos. Eu fiz um resuminho aqui. Ele diz: o evangelho é uma proposta e o fiel católico tem toda a liberdade de dizer se aceita ou não, ou seja, não é uma imposição. O evangelho não é uma imposição. Agora, se a pessoa não aceitar, ele está rejeitando o projeto de Deus, rejeitando a vida eterna, né, padre? Isso aí tem que ficar bem claro, não é uma imposição. Ele tem que aceitar ou não o fiel, mas se não aceitar, ele está rejeitando também o projeto de Deus da vida eterna. Então, ele vai para o fogo do inferno. Bem, ele diz também que o padre age na pessoa de Cristo no confessionário para receber o fiel e conceder o perdão, porque as mulheres perguntaram que tem padre que não trata assim com tanta amabilidade aquele que vai confessar. Então ele respondeu: o padre age na pessoa de Cristo para receber o fiel e dar o perdão. Não é para condenar ninguém. Ele falou também sobre dogma. Dogma é uma verdade imutável da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso quer dizer que o dogma não pode ser modificado por nenhum integrante da Igreja. Então, quando se declarou um dogma, ele é imutável, não pode ser modificado, nem pelo Papa, nem por ninguém. A Igreja não é intolerante com o homossexual. Foi feita uma pergunta também sobre o homossexual. Toda vez eles têm que fazer perguntas sobre o homossexual. Parece que o homossexual está se expandindo tanto que até as mulheres têm preocupação em ficar cuidando do homoafetivo. Então foi feita a pergunta por uma mulher das que participaram, e a igreja, diz o padre, não é intolerante com o homossexual. E o padre, o sacerdote, não pergunta ao fiel se ele é homossexual ou heterossexual. Ele vai na igreja, o padre não vai perguntar: você é homossexual? Você é heterossexual? O padre não pergunta. Você vai lá, recebe a hóstia, se confessa. Se você quiser falar aqui sobre a sua sexualidade, você pode falar, mas o padre não vai perguntar: você é homossexual? Você é heterossexual? Vai falar se o fiel perguntar.
Agora, ela perguntou também, as mulheres acham, tem mulher que não entende realmente o que é a igreja, o que é o evangelho de Cristo, perguntando sobre a possibilidade de casamento entre homossexuais. Não há essa possibilidade. Pelo pouco que eu sei da igreja, não há essa possibilidade de casamento homossexual dentro da igreja. Pode ser um registro civil fora da igreja, isso é outra coisa. Um registro até para resguardar direitos. Agora, na igreja, não. Nunca haverá casamento homossexual, como disse o padre Juarez, na igreja. Nunca haverá. Pois o matrimônio é um sacramento instituído por Deus. E só pode ser celebrado entre homem e mulher. Como é que tem pessoas que querem modificar o que Deus instituiu? Não tem como, não é interpretação, não. É literal, homem e mulher. Então foram em declarações importantes que eu estou passando para vocês aqui, porque eu acho interessante e importante a gente ter mais assuntos, não só entrar só numa linha de notícia, polícia, política, economia. Não, vamos falar um pouquinho de religião também, porque a maioria dos brasileiros é cristã. E vamos falar agora sobre as manchetes do jornal A Tribuna de sábado, dia 31 de outubro de 2020. A Tribuna, que é o único jornal impresso que circula em todo o estado, praticamente em todo o estado do Espírito Santo, e é editado em Vitória. É o único jornal diário impresso. Manchetes de capa de A Tribuna, de 31 de outubro de 2020. Black Friday da beleza. Promoções em 200 produtos e tratamentos. Thaís é uma pessoa que está na capa aqui, a foto de uma pessoa, vai cuidar ainda mais da beleza. É uma legenda de foto. Coluna do Cláudio Humberto. Bolsonaro fará ampla reforma ministerial em janeiro, em troca de apoio de partidos do Centrão. Presidente da República tem essa função, né? Essa prerrogativa de colocar no ministério quem ele acha que é mais viável para o seu governo. Agora vamos lá. Painel. Rodrigo Maia inviabiliza funcionamento da Câmara por motivos eleitoreiros. Olha o que tem de notícia falando mal desse parlamentar, eu vou te contar, hein? Ele não modifica pelo jeito, né? Pessoa, quando tem muita gente falando mal e de diferentes espectros, a pessoa tem que se mancar. Caminhoneiro preso após compartilhar pornografia infantil em grupos de celular. Especialistas alertam aposentados para não contarem com 14º salário. Empresário de 38 anos morre carbonizado em acidente. Eu falei sobre esse acidente. O carro explodiu e pegou fogo em Vitória, né? Jeep Compass. Foi Compass mesmo? Nem sei a pronúncia certa. Jeep Compass foi consumido pelo fogo no meio da Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, no Espírito Santo. Comerciantes e moradores se arriscaram, mas não conseguiram retirar a vítima do veículo. Tem uma fotografia na capa. Maus tratos a idosos batem recorde e maiores agressores são os filhos. O que é isso? Filho agredindo pai? Meu Deus do céu! Qualquer tipo de violência contra eles é considerada crime e essas agressões, psicológicas ou físicas, aumentaram principalmente durante o período da pandemia do novo coronavírus. A T2, mulher sempre teve poder, diz Cristiana Oliveira. Reformas param por falta de material de construção. Candidatos vão à justiça contra Facebook. Agora vamos falar aqui, olha, pagamento, din-din, din-din. Dinheiro. Quando fala em dinheiro, grande parte das pessoas se manifesta. Opa, né? Coloca a antena para ouvir, né? Então ligue sua anteninha aí, porque é da Previdência Social. O INSS iniciou o pagamento de diferenças do auxílio-doença, hein? O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, informou que iniciou o pagamento de diferenças nas antecipações do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, que foram pagos até 2 de julho de 2020. Então, tem uma diferença aí. O pagamento será feito porque alguns segurados têm direito a um benefício maior. Então, essa diferença já começou a ser paga.
Segundo o INSS, quem tiver direito ao pagamento da diferença receberá uma carta do órgão com todas as informações do recálculo. Quem tiver interesse também poderá checar se tem direito à diferença pelo site e aplicativo Meu INSS, além do telefone 135. Segundo o órgão, 497 mil segurados estão aptos a receber os valores. Em geral, devem ser contempladas pessoas que tiveram duração média do benefício. Vamos ver aqui, isso aqui é importante, hein? De 32 dias. Então, duração média do benefício de 32 dias e renda média de R$ 1.481,99. De acordo com o órgão, a diferença será calculada em relação ao valor da antecipação, R$ 1.045, com correção proporcional ao tempo de afastamento. A antecipação do benefício foi uma das medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Olha, a notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai lá, tem o resumo de notícias, tem as notícias avulsas. Vamos lá, vocês aí que estão interessados em saber detalhes. Sistema instantâneo de pagamentos, vamos falar sobre o sistema Pix, o chamado Pix. O Pix começa a funcionar no dia 3 de novembro para clientes selecionados. A medida faz parte de uma fase de testes que vai até o dia 15 de novembro. Vamos à informação, então, do Banco Central. As primeiras operações do Pix, Sistema Instantâneo de Pagamentos, começarão no dia 3 de novembro, ou seja, nesta terça-feira, e serão restritas a clientes selecionados pelas instituições financeiras. De acordo com o órgão, a medida faz parte de uma fase de testes que será realizada até 15 de novembro. No dia 16 de novembro, o sistema entrará em operação para todos os usuários. Durante o período inicial, o horário de operação será restrito. As operações de pagamento e recebimento poderão ser feitas das 9 às 22 horas. No entanto, nos dias 5 e 12 de novembro, o horário para a realização das transferências será ampliado e ocorrerá de 9 às 24 horas. Nos dias 6 e 13, o sistema vai funcionar de meia-noite às 22 horas. Hoje, o Banco Central também ampliou funcionalidades do sistema. Com o Pix cobrança, comerciantes poderão emitir um QR Code para que o consumidor faça o pagamento imediato por um produto ou serviço. Além disso, será permitido fazer cobranças em datas futuras, com atualizações de juros, multas ou descontos, como ocorre com os boletos. O Banco Central também definiu que as instituições financeiras que oferecerem o serviço de integração com os usuários recebedores deverão usar a interface de programação padronizada pelo órgão. A medida foi tomada para evitar que um empresário não consiga mudar a sua conta para outra instituição em razão dos custos das alterações. Então, a informação do Pix começa a funcionar no dia 3 de novembro para clientes selecionados, depois do dia 16 para todo mundo. Primeira audiência sobre sargento PM que agrediu frentista será em novembro. Olha a informação aqui. A primeira audiência sobre o caso do sargento PM que agrediu um frentista está marcada para o fim do mês de novembro de 2020. O caso aconteceu na Grande Vitória há 9 meses, num posto de gasolina, quando o PM deu um tapa no rosto do empregado e sacou e apontou-lhe a arma. Desde então, o policial vem tirando licenças médicas continuamente, já estando na 4ª. A última licença só vencerá no fim do ano. O processo administrativo disciplinar corre na Corregedoria da PM e somente no fim de 2020 deve-se esperar uma decisão. O secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, disse que a legislação permite a ampla defesa e essa lentidão que, às vezes, a imprensa reclama e a família da vítima também. Segundo o coronel Ramalho, pelo desejo da corporação, o processo já havia sido encerrado, pois existem outras demandas para a polícia cuidar do que ficar só, lidando com esse caso.
Vigilância e resposta. Olha, um programa novo aí, gente. Programa Vigiar SUS. Vocês já ouviram falar? Foi lançado pelo Ministério da Saúde, do governo federal. Programa Vigiar SUS. Vamos lá, então, falar sobre esse tema? O governo federal quer vigilância, alerta e resposta a ações para melhorar a saúde e o bem-estar da população brasileira. Para isso foi lançado pelo Ministério da Saúde o programa Vigiar SUS, Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma rede nacional de vigilância decorrente da Covid-19 no país. O investimento previsto é de R$ 1,5 bilhão de reais. O Vigiar tem como estratégia fortalecer, ampliar, modernizar e aumentar a capacidade de vigilância, alerta e resposta do SUS, conforme o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. As iniciativas buscam fazer a detecção oportuna, alerta às mudanças no cenário epidemiológico, resposta articulada com estados, municípios e Distrito Federal, prevenção e controle de surtos e epidemias. A expectativa é dotar o país de estratégias de segurança nacional para as ameaças de segurança de saúde pública, melhorar as capacidades para preparação e resposta às emergências, além de construir e fortalecer a capacidade de saúde pública no Brasil. O programa possui 8 eixos estratégicos: fortalecimento da rede de laboratórios centrais, estudo de prevalência de Covid-19 no Brasil, imunização para Covid-19, equipes de pronta resposta, rede, centros de informações estratégicas de vigilância em saúde, chamados de CIEVs, Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, Vigilância Sentinela das Síndromes Respiratórias e Serviço de Verificação de Óbito. Então, um novo programa Vigiar SUS, lançado pelo governo federal. Importante, né? Estar sempre atento aí, obtendo respostas imediatas. E tem mais tempo, falar em saúde, tem mais tempo para a imunização, para a vacinação aqui no nosso país. E vamos falar principalmente aqui no Espírito Santo. Vacinação contra a poliomielite e sarampo é prorrogada até o fim de novembro. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 ano a menor de 5 anos de idade, mesmo já vacinadas anteriormente, e a campanha de vacinação indiscriminada contra o sarampo para o público-alvo formado por adultos de 20 a 49 anos, foram prorrogadas em todo o território capixaba até o próximo dia 27 de novembro de 2020. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Daniele Grillo, o Ministério da Saúde autorizou que os estados optassem pela prorrogação ou não das campanhas. Ela disse que foi avaliado, né, uma equipe avaliou a situação do Espírito Santo, em virtude ainda da baixa cobertura alcançada, o governo resolveu dar uma oportunidade para melhorar esse cenário. Para isso, foi prorrogada até o fim de novembro essa campanha no Espírito Santo. Então, atenção, senhores pais irresponsáveis. Não é pais irresponsáveis, não, porque tem também pais irresponsáveis. Mas eu estou falando para pais e responsáveis por crianças, por jovens e mesmo os adultos. Aqui tem pessoas de 49 anos, até 49 anos, para o sarampo. Vamos procurar a unidade de saúde, gente. Vamos cuidar da saúde, nossa e do outro. Porque uma criança que pegar uma doença, sarampo é transmissível. Uma criança que pegar pode transmitir para outra pessoa que não esteja imunizada. Então, vamos, né, ter responsabilidade, né? Vamos fazer isso. Então, a campanha de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade seria encerrada, né, na última sexta-feira e incorporada à rotina de vacinação.
Para a vacinação contra a poliomielite, a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%, com estimativa de imunizar cerca de 204.269 crianças no Espírito Santo. Já a vacinação contra o sarampo, para adultos de 20 a 49 anos, a meta é vacinar o maior número de pessoas das 1.707.734 que estão na faixa etária. A imunização ocorre nas 493 salas de vacinação dos 78 municípios do Espírito Santo. Dados da campanha, vamos lá. Até segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, foram vacinadas 80.953 crianças de 1 ano a menor de 5 anos de idade contra pólio, levando a cobertura vacinal para 39,6%, muito pouco ainda. Em relação à campanha de sarampo, 151.573 capixabas na faixa etária de 20 a 49 anos receberam dose extra da vacina contra o sarampo. Também um número pequeno, hein? Dados do sarampo. A coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis informa que até o dia 17 de outubro deste ano, o Espírito Santo tinha 40 casos suspeitos de sarampo notificados. 39 foram descartados, um caso em investigação e nenhum caso confirmado. Então, informação importante, hein? Vacinação, gente. Vamos procurar colocar o cartão de vacina em dia. Olha, notícias sobre mais um golpe. Golpe atinge o funcionamento da internet. Tem golpe para tudo quanto é lado. Um novo golpe de hackers está sequestrando sites e tirando do ar o sinal da internet de usuários de operadoras. As próprias operadoras dizem que estão sendo prejudicadas. Esse crime está acontecendo no estado do Espírito Santo. A polícia está investigando os ataques que deixam muitas empresas no prejuízo. Pelo chamado oficialmente DDoS, hackers enviam vírus para vários computadores, causando sérios problemas. A recomendação é não clicar em sites desconhecidos e nem em e-mails suspeitos. Capixaba participará de comitê de vacinação. Gente, ainda não tem vacina aprovada ainda. Não tem vacina sendo aplicada. Por enquanto é só burburinho político, gente que quer ficar falando, ter notícia para colocar no jornal diariamente. Não tem vacina aprovada ainda. Todas as vacinas estão na fase de testes. Fala-se que tem uma russa, mas ninguém comprou essa vacina russa. Então, como é um país que vem do comunismo, que é o sistema ditatorial, o sistema ateu, o sistema que não causa muita credibilidade, ninguém quis comprar, né? A China, a mesma coisa, sistema comunista, só que está abrindo o país para o mercado capitalista, porque viu que o comunismo não tem mesmo funcionalidades, não tem. Aí eles partiram para o pragmatismo. Bem, Capixaba participará de comitê de vacinação. Um comitê foi criado pelo governo federal através do Ministério da Saúde a fim de definir regras para a vacinação contra a Covid-19 quando houver a vacina pronta. Por enquanto, elas estão na fase de testes. A professora da UFES e epidemiologista Etel Maciel tem o meu sobrenome, não sei nem se é parente. Às vezes pode ser, né? Ou pode não ser. Bem, a professora da UFES e epidemiologista Etel Maciel foi convidada e vai participar do comitê do Ministério da Saúde, do governo federal. Ela disse que quando a vacina for liberada, não haverá para todos inicialmente. Olha, então é preciso que as pessoas tenham sobriedade, equilíbrio para falar sobre o assunto, não ficar fazendo especulações políticas, briguinhas de um lado e de outro. Então, quando for liberada, não haverá vacina para todos, inicialmente. Tem prioridades. Ela vai participar do planejamento e disse que foi uma honra ser indicada para representar a UFES e o Estado do Espírito Santo nesse comitê do governo federal. Não há ainda uma data em que a vacina estará disponível, o que será definido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Maciel disse que, no Espírito Santo,
ainda não acabou a primeira onda da Covid-19, enquanto na Europa acontece a segunda onda. Sua previsão é de que a segunda onda aqui aconteça no momento em que estará sendo oferecida a vacina. Se vier a segunda onda no momento da vacina, vai ser mais fácil para, né, a gente lidar com a volta, né, o retorno do vírus. Deixa eu ver aqui. Chegamos ao final? Deixa eu ver. Chegamos ao final. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta data. Qual a data de hoje? Deixa eu ver. Falei tanta notícia que tem hora que a gente confunde, né? É domingo. Domingo, 1º de novembro de 2020, dia de Todos os Santos, dia de missa. Dia também de Santa Juliana, São Lucínio e São Tiago. Shalom, a paz de Cristo para todos vocês. Shalom é paz. Shalom Adonai, paz de Deus. Vem do hebraico. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Acredite. E Maranatá, como dizem os católicos. Os católicos dizem com a tônica na última sílaba, Maranatá. Mas os protestantes também falam essa palavra, só que eles colocam a tônica na penúltima sílaba, Maranata. O significado é o mesmo, vinde Senhor Jesus. É a nossa expectativa pela segunda vinda de Jesus, quando ele vai nos julgar e nossa esperança é nos levar para o paraíso. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos.